Aqui, para dar uma ideia, como foi explicado, a teoria mais aceita para explicar a tectônica de placas é essa aqui. Vocês têm aqui uma panela transparente com água, ou pode ter uma sopa bem densa, aquecida aqui embaixo, ela entra em ebulição e ninguém naturalmente presta atenção, mas se for prestar atenção de perto, vocês vão ver que as partículas aqui em ebulição, elas obedecem a um padrão, que vai aqui assim, ó, aqui para cá, e o outro ao contrário aqui. E aqui no meio sobe aquela coluna. Quando a gente olha na panela, ela sobe e vai para o lado, né? Então isso aqui, quem observou isso aqui, observação caseira até, transporta isso aqui para a Terra, como nós vimos ainda agora. Manto está aqui representado, aquela parte de 2.800 quilômetros de rocha derretida. E se eu disse que a temperatura... Aqui, esse padrão, ele procede da seguinte forma. Quando a partícula de água ou da sopa chega aqui no fundo, ela é aquecida. Então, o que ela fica mais leve. Então, ela ficando mais leve, ela sobe. Quando ela chega lá na superfície, ela se resfria e torna a voltar. Aí ela desce, fica mais pesada, se resfria, fica mais pesada, desce, se aquece de novo, fica mais leve, sobe, se resfria, fica mais pesado, desce. Então esse padrão fica repetitivo. Transportando isso para o interior da Terra, estou dizendo que isso é a teoria mais aceita, não estou dizendo que é definitivo. Como nós temos aquela variação que eu mostrei, de 1.200 graus centígrados para 3.500 lá embaixo, então é a mesma coisa aqui. Se aqui uma partícula da rocha derretida chega aqui a 3.500 graus, ela fica mais leve. Então ela sobe, fica mais fria, esfria mais um pouco aqui e obedece o mesmo ciclo. Isso aqui é no interior da Terra, nós estamos lidando aqui, claro está que aí que vem o problema, é a teoria mais assim, você lidando aqui com 2.800 quilômetros, para aceitar uma panela de 30, 40 centímetros de altura e dizer que isso aqui é a mesma coisa é meio complicado. Então ainda tem perguntas no ar para responder sobre essa teoria. Mas é mais aceita, é a que nós todos aceitamos atualmente. Então, aqui você vê, aqui essa corrente puxa para cá, essas correntes aqui são chamadas de correntes de convecção. Então elas estão aqui representadas também no interior, movimentadas. Vocês podem ver a direção das setas, essa puxa para cá. Aqui vocês vão imaginar que isso aqui seja a Terra e a África unidas, quando ainda unidas. Então, uma corrente de convecção puxando para cá, outra para cá, aquela parte do meio que ascende, né, provoca o quê? Provoca primeiro o arqueamento dessa placa rígida, né? E aqui, com auxílio de calor e tal, vamos ver com mais detalhes, vai empurrando aí, provocando o arqueamento daquela laje rígida representada quando ainda unidas do continente sul-americano com o africano, vamos dizer que isso aqui. Então a tendência é puxar ele para cá, para obter esse rompimento aqui no meio. Aqui são o movimento dessas placas, tipo de placas convergentes. Essa aqui tem 4 tipos de placas, na realidade. As placas convergentes, para nós, são as mais importantes em termos de petróleo, porque as maiores concentrações de petróleo no mundo atualmente, tal qual como nós os conhecemos, estão diretamente ligadas a esse movimento aqui, a forças compressivas. E essas placas convergentes são atestadas das forças compressivas do interior da Terra. Então, você tem aqui uma placa oceânica, dando de encontro com uma placa continental. Esta aqui se movimenta para cá, essa se movimenta para cá, essas são convergentes. Placas convergentes, é um dos tipos. Nós temos 3 tipos de placa convergente. Aqui, muito importante entender que sempre aqui na junção, nessas fendas aqui, ocorre vulcanismo devido ao aquecimento, ao encontro, à ruptura aqui. O aquecimento e aparecimento de vulcão é muito comum aqui junto das fendas. Vocês veem quando ouvem falar em tsunami, vulcão, como está ocorrendo agora na Islândia, por exemplo, que acabou de... A Islândia é cortada ao meio pelaquela cordilheira oceânica, mesoatlântica, mesoceânica. Ela é cortada ao meio. E lá tem... É por isso que tem muito vulcão lá, porque lá o magma é sendo, então vocês acabaram de ver esse problema com a aviação aí, daquela nuvem de fumaça, na Islândia. Ela é... Na Terra é o melhor laboratório que a gente tem para estudar
o problema da cordilheira mesoatlântica, ou mesoceânica. E lá tem muitos vulcões devido a esse problema, Barra ascendente. E a Islândia, no momento, ela está se separando ao meio. E a cordilheira está no meio dela, está recebendo esse impulso, exatamente. Como sei. Então nós temos aqui a crosta oceânica, nesse caso aqui, quando a crosta oceânica mergulha embaixo da crosta continental, nós dizemos que ela é subduzida. E ela vem aqui, é por isso que vem e penetra, sucumbe abaixo da crosta continental, atinge aquelas temperaturas fantásticas que nós estamos vendo, se desintegra, volta a ser lava. E isso ocorre a cada 150 milhões de anos, praticamente, quando você tem uma total renovação do assoalho oceânico em todos os mares. Por isso que você não encontra rochas no mar mais velhas, mais antigas que 150, 180 milhões de anos, enquanto que na Terra você encontra rocha com 3,9 bilhões de anos, 4 bilhões de anos. Porque o assoalho oceânico passa por essa renovação. Aqui é uma placa oceânica com uma placa continental, o encontro das duas. Aqui é o encontro de duas placas oceânicas, quando se dá mais ou menos aqui no meio. Uma placa oceânica que vem nessa direção, essa aqui vem nessa direção, essa aqui é subduzida por essa aqui, por esforços. Aqui forma aquelas famosas fendas. Nessas fendas aqui sempre tem, próximo a elas, tem a ruptura, provoca a ascensão de magma. Está sempre aliado a vulcanismo, que vocês conhecem. Aqui também a ascensão do magma provoca vulcanismo, sempre próximo dessas zonas de interface, de colisão. Isso aqui é uma zona de colisão também. Essa aqui, por exemplo, é a terceira observação que tem que se fazer sobre convergência continental. Essa aqui, crosta continental contra crosta continental, que foi o caso da Índia, que eu mostrei para vocês, que ela migrou, foi dar um choque, foi colidir com a placa eurasiana. Como elas são da mesma ditologia, praticamente, da mesma posição, não teve? Então, uma choque menor delas é subduzida por essa aqui. Você vê que a placa oceânica que viajou na frente da placa continental, ela já afundou aqui, ó, a antiga crosta oceânica, e está se desintegrando lá embaixo. E aqui houve um choque entre continental e continental e formou a famosa cordilheira do Himalaia, por exemplo, né? Que todo mundo conhece. Aqui ficou o platô tibetano, que é um dos mais altos do mundo. E aqui, essa foi a origem da cordilheira do Himalaia. Então isso aqui está cheio também de vulcões e tal, onde tem essas coisas. É por isso que esses lugares aí são bem conhecidos hoje em dia. A gente durante muitos anos, perguntava por que eles ocorriam em lugares conhecidos. E aí, é explicado, depois da tectônica de placas, tudo isso foi esquecido. Então a tectônica de placas é uma coisa muito importante, porque ela mudou o conceito geológico, trouxe explicações muito mais lógicas para esses fenômenos naturais, como vulcanismo, tsunamis e terremotos, principalmente. Ela explica tudo isso, devido a justamente, ficou muito mais simples para nós. Então ela é fundamental, ela é tão fundamental, que nós podemos dizer que a teoria da tectônica de placas é tão importante quanto foi a descoberta, por exemplo, da estrutura do átomo, foi para a física e a química, e a teoria da evolução das espécies foi para as ciências da vida. Então, para as ciências da Terra, a tectônica de placas é fundamental. Outros tipos que também merecem... O nosso caso aqui é esse aqui. Aqui você tem uma placa, vamos chamar essa aqui de placa africana e essa aqui placa sul-americana, por exemplo. Então, elas estão se afastando na direção das setas. Aqui está aquele movimento, o magma ascende aqui e provoca a ruptura. Claro, você tem uma placa rígida, você está empurrando ela aqui, uma pressão tremenda, ela tende a se romper. É a mesma coisa, formando o que a gente chama de... O outro tipo de movimento é esse que ocorreu lá que provocou o terremoto do Haiti, que é esse aqui. As placas, elas se movimentam paralelamente, deslizam paralelamente. Aqui vai haver um acréscimo, que ela se afastando para cá, vai se afastando para cá, vai necessariamente o magma ascende, vai formar um novo assoalho oceânico, como eu já disse. Aqui não há perda, nem construção.
Naquelas outras você viu que constrói montanhas. No Baca elas constroem uma, monta na outra e faz as cordilheiras. As montanhas como o Himalaia. Assim que se constrói. Você vê que tudo isso foi explicado através da tectônica de placa. E o homem perguntar, como é que se formaram essas cordilheiras? Por que, né? Por que tem terremoto? Por que tem tsunami? Tudo foi explicado com isso. Então vê a importância. E outra coisa muito importante de dizer também é que a tectônica de placas só apareceu em 1965, 50 anos depois da teoria da deriva continental, que é a predecessora dela. Eu, por exemplo, quando me formei em Geologia de Petróleo em 61, ninguém estudou na minha turma tectônica de placas, nem eu, nem todo o resto se formaram até 65. Então você vê o seguinte, que é um troço recente, relativamente recente, em termos geológicos é recente, e que veio mudar radicalmente certos conceitos e explicar muito melhor certos fenômenos naturais que a gente sofre as consequências, o terremoto, o tsunami, etc. Então você vê a importância. Agora você vê que por ser recente, é que pouca gente conhece. E há uma necessidade de explicar isso para poder entender o que eu vou falar daqui para frente também. Essa aqui, no caso do terremoto do Haiti, foi isso aqui. São as placas, em vez de elas subirem uma na outra, montarem, subsidiarem, ou se darem pancada e subirem, elas deslizam lateralmente, fazem esse movimento. Né? Então, esse movimento de atrito aqui, se você tiver uma componente para cá, de força para cá, outra de força para cá, e ela desliza aqui no meio, a resultante desse sistema de esforço é um atrito. E quando elas se movimentam por algum motivo, deslizam mais, elas estão fazendo força uma na outra. De repente desliza. Esse deslize, que pode ser da fração de segundo, 1 segundo, no caso do Haiti foi de 35 segundos, você imagina isso aí há 200, 300 anos fazendo força uma contra, de repente libera em 35 segundos essa fantástica acúmulo de energia que foi gerado nesse processo. É como se você, por exemplo, pegasse um galho de uma goiabeira, vergasse ele, fizesse um esforço, de repente ele se rompe. Pum! Naquele instante que ele se rompe, você liberou toda essa energia que você aplicou nele. Aqui, para dar uma explicação melhor, de cima para baixo, você tem aqui o magma ascendendo, forçando o arqueamento daquela placa rígida representada pela junção da América do Sul com a África, provocando, subindo aqui, essa corrente de convecção vai para cá, essa vai para cá, então aqui sobe, ascende o magma, o aquecimento dele aproxima ainda mais, provoca o arqueamento, aqui fica mais fino, a placa rígida fica mais fina, claro que eu estou forçando ela para cima, e começa a se romper aqui, a provocar fissuras na crosta terrestre. Essa fissura aqui, principal, é o que se chama Rift Valley, Vale Rift. O rift nada mais é do que uma fissura na crosta terrestre provocada por esforços distensionais, que é esse de ir para um lado e ir para o outro. São distensionais. De convergência são esses aqui são de extensão. Então temos esses dois tipos. Aqui você vê o seguinte, no nosso caso aqui, a África, vamos supor que isso aqui seja a placa africana e a placa sul-americana. Conforme ele vai se abrindo aqui, vai forçando, esse aqui está puxando para cá, a corrente de convecção puxa para cá, essa puxa para cá, ele vai se abrindo aqui, e aqui o magma vai ascendendo, atinge o fundo, e vai construindo uma nova placa oceânica. Note bem, é por isso que... E continua o afastamento. Então, nesse aqui, tem que notar que existe construção. Ele está construindo um novo fundo oceânico. Tá aqui, ele aqui está desse tamanho, ele aqui está praticamente começando, aqui já está desse tamanho, aqui já está bem mais largo, e aqui já é, vamos dizer, hoje em dia, nos tempos atuais, tudo isso aqui foi acrescido, que é o fundo do assoalho oceânico que nós conhecemos entre o Brasil e a África, por exemplo, entre a América do Sul e a África, né? Para vocês verem isso aqui. E aqueles nossos vales que estavam lá, daquela quebradeira aqui, vão se afastando. Então aqui, estou representado por esses pequenos triângulos aqui, são os fundos dos vales com os sedimentos que foram depositados nele.